Hora da prosa. E essa mudança de clima mexe com todo mundo, né? Essa friagem brusca, depois de calor, diferença aí de mais de 10 graus no termômetro, não há saúde que aguenta. Agora, será que isso também afeta a saúde animal? Bom, quem vai nos dizer isso é o Flávio Yamamura, zootecnista e coordenador técnico da Pearson Saúde Animal. E é para ele que a gente fala bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo ótimo. Escuta, que saúde que aguenta? Quem é que aguenta? Tá frio, tá calor? Agora, existe algum prejuízo, existe alguma doença que surfa com essa mudança brusca de temperatura? Por exemplo, a pneumonia é uma delas ou não? Então, para você ter uma ideia, a gente sofre com relação à gripe, né? Nós seres humanos. E os animais não é diferente, né? Eles sofrem com relação a essa variação climática, né? E aí o principal é a pneumonia. Uhum. E é muito engraçado que no gado de leite, né, somente no sul, né, toda a região sul e até Minas ali que esfria bastante, tem muito problema com relação à pneumonia com relação ao frio. Sim. E no gado de corte, a pneumonia acontece de forma diferente, principalmente nas regiões mais quentes, essa época de seca, né? Uhum. Então não é nem umidade nem frio, é por causa da seca. E aí a poeira também causa também problemas respiratórios aí para o pessoal do gado de corte. Você vê que engraçado, né? Às vezes a umidade e frio, mas também o tempo muito seco também afeta. É o que nós estamos vivendo aqui, né? A baixa umidade do ar, tempo seco. Isso aí a gente às vezes não faz essa correlação com relação aos animais, mas é muito pertinente. Agora, isso afeta tanto a pecuária leiteira quanto a pecuária de corte, né? Como resolver isso, como amenizar esse problema? O problema principal são os prejuízos, né? Uhum. Prejuízos com relação a tratar os animais, tem que separar os animais, então precisa de uma mão de obra para separar, para tratar, um cuidado especial. Outra coisa, os animais deixam de comer, começa a ficar com o pelo opaco, né? Arrepiado, ele se isola dos outros animais. E isso acontece tanto no gado de corte quanto no gado de leite. E no gado de corte ele é um pouco diferente porque no confinamento, por exemplo, ele mistura vários animais de locais diferentes. E também tudo isso é um estresse para o gado. Então tem essa queda de imunidade devido a isso. Então vamos lá, primeiro, no gado de leite acontece muito mais em bezerros e novilhas. Vaca é mais difícil, né, porque ela já está acostumada mais com o ambiente. Tem mais resistência. Tem mais resistência. E aí a umidade e o ambiente menor, né? Porque normalmente o bezerro fica numa região menor e com outros animais, em coletividade. Aí não tem tanta imunidade. Já no gado de corte, é a mistura do lote de outras fazendas, acaba misturando principalmente no confinamento. Aí aquele ambiente também fica com mais fezes, e às vezes tem muita poeira, e aí acontece também a pneumonia. Então tem esses dois casos, né? Então tem que ter um cuidado especial, uma atenção especial ao manejo. Ao manejo. Tem algumas outras épocas do ano que aparece pneumonia, mas aí é devido a falta de um tratamento adequado de umbigo para secar quando nasce o animal. Você faz lá, passa iodo, né? Depois passa uma tabicheira para fazer esse tratamento do umbigo para não ter entrada de bactéria. Também pode acontecer por ali também, entrada de bactéria também. Agora, a gente fala sempre, né, para quem está acompanhando a gente aqui na CBN ou no nosso canal no YouTube, gente, o Flávio está sempre aqui com a gente até, e a partir de agora eu vou criar uma playlist lá no nosso canal no YouTube para vocês poderem sanarem suas dúvidas por conta dessa qualidade de conteúdo que a gente sempre apresenta aqui a vocês. Falando em prejuízos, o Flávio, isso pode levar à perda de um animal, por exemplo? Se não cuidado a tempo, se não observado a tempo, porque, me corrija se eu estiver errado aqui, como você disse agora há pouco, o animal ele muda a fisionomia dele, muda o aspecto dele, a aparência dele, o pelo opaco, aquele pelo arrepiado, o animal sem brilho de vida, é isso? O maior prejuízo, na verdade, é chegar a perder o animal. Até a morte do animal, devido à dificuldade de identificar esses sintomas, né? Certo? Principalmente o animal ele deixa de comer e beber água, que é o principal que traz energia para ele.
depois ele separa dos outros animais, tudo esses sintomas, como eu havia falado. Vai ficando apático, né? Vai ficando apático. Outra coisa, é tanto tempo que ele fica assim, que você vê que essa pneumonia está tão grave, ele começa a ter uma respiração mais acelerada. Então você vê a respiração dele, ele está mais acelerado. Né? No vazio ali do animal, você consegue ver que respira muito rápido. Não é uma respiração normal comparada com os outros animais, né? Então isso você vê que está ficando cada vez mais grave, né? E aí quando você às vezes demora esse tratamento, você vai perder esse animal vai morrer. Entendi. E às vezes você trata e aí demora a recuperação, porque a pneumonia chega a afetar o pulmão e aí esse animal para recuperação demora e às vezes nem recupera, né? Muitas vezes esse animal ele não consegue ser um animal ideal aí para a tua produção. Às vezes você vai descartar porque ele não está rendendo o que você normalmente tem de perspectiva dele. Regrediu muito, né? Regrediu muito. Agora, nós estamos falando de problemas que estão sujeitos a acontecer em qualquer região do Brasil. Do Brasil, né? Do Brasil não importa se é sul, norte, leste, oeste, centro-oeste. Agora, o problema é sério, a gente tem que acudir, ficar de olho no manejo, né? Muita atenção ao manejo, não importa. Eu acho que no caso da pecuária de leite é mais complicado porque por causa do adensamento. Já a pecuária de corte extensiva, então, a não ser quando vem para o confinamento. Isso que você falou, devido ao adensamento, acontece muito mais em bezerros e em novilhas, como eu havia falado, e no gado de corte acontece muito mais em confinamento. Então, a criação extensiva, campo, tal, não é tanto um problema. Mas quando você confina, traz muitos animais junto, aí você começa a ter problemas aí com a pneumonia. Hoje, existe, a gente chama de rondas, né? Então, no gado de corte faz a ronda diária, né? De manhã, de tarde, para começar a verificar esses animais, para você verificar antes, né? E tratar previamente para que não chegue num caso mais grave. E nos bezerros e nas novilhas do gado de leite, né, você acaba, como tem que dar o leite para o bezerro, você acaba vendo mais frequente. E esse bezerro também, ele não quer tomar o leite, né, ele perde o apetite, né, então você consegue verificar mais fácil. E como é um animal menor, é mais fácil de manejar e cuidar, né? Agora pega um animal de engorda lá no confinamento para você tirar ele no meio do lote, tratar, também dá mais trabalho. Além disso, estressa os outros animais também e faz mais poeira, né? Então, por isso que a gente tem que prevenir para evitar isso, né? Existem antibióticos para isso. Bom, uma vez detectado o problema, né? Bom, já identifiquei, o animal está com problema, está começando. Qual o primeiro passo urgente para se fazer para não deixar a coisa agravar? Primeiro passo é identificar esse animal, devido àqueles sintomas que a gente falou, separar do lote, não deixar no mesmo lote, porque ele não vai conseguir comer igual aos outros, vai ter competição de coxo, ou ele vai parar de comer e você tem que ficar mais de olho, tem que ter um cuidado mais especial. Então, separar desse lote ou do ambiente, porque às vezes o ambiente também está causando isso, um ambiente sujo, alguma coisa do tipo. Então, é separar do ambiente, certo? Se é úmido, se é sujo, se é poeira, aí você separou. E aí você vai entrar com antibiótico. A Pearson, recentemente, lançou um antibiótico chamado Tilofor, tá? Que é para mastite, casco e pneumonia, né? Então, o produtor pode usar o Tilofor nesses casos, e é um antibiótico de alta efetividade, certo? Sobre essas doenças. São doenças de eleição que a gente fala, que tem alta efetividade, a tilosina, que é do Tilofor, certo? E a gente tem outros antibióticos também, que é o Pulmodrazin reforçado, também, que é para pneumonia. Então, a gente tem esses dois. Caso você vê que prefere usar o Pulmodrazin, que é a base de penicilina, aí você tem essa escolha, não, quero usar um mais moderno, um lançamento. Aí usa o Tilofor, que é a base de tilosina. Entendi. Agora, voltando só um pouquinho que você falou ali do ambiente, no caso de confinamento, claro, você tira o gado dali, enfim, existe algum tipo de produto que a pessoa possa usar para limpar aquele ambiente, descontaminar, enfim, deixar o ambiente saudável para um próximo lote? Existe. A gente, acho que todo mundo conhece, é um dos produtos mais antigos aí de mercado, que é a criolina, né? Nossa! A criolina tem mais de 100 anos, desde 1909. Então você usa para desinfecção de todo o ambiente, certo? Desde o bezerreiro, desde baias de novilha, desde até de um confinamento,
certo? Então, o ideal é você fazer uma desinfecção antes da entrada desses animais, certo? Isso a gente fala principalmente mais em confinamento que é concretado. Tem muito confinamento que não é, mas também dá para fazer uma desinfecção à base de pulverização. Dilui a criolina, faz pulverizado para você ter uma desinfecção em ampla escala. Mais efetiva, assim, né? Às vezes não precisa nem fazer com bomba costal. Às vezes o cara tem um maquinário maior, quer fazer num pulverizador ali no ambiente, depende do tamanho do confinamento dele. Certo? Já nos bezerros, como são bainhas menores, é mais fácil, né? Entendi. Certo? Bom, mas é importante isso que você falou, a desinfecção e o tratamento desse local, porque muitas vezes a gente deixa o animal naquele local onde já está a doença. Que já está insalubre, né? Já. É uma coisa importante a gente falar do ambiente ser saudável, né? Não ser insalubre, porque às vezes as pessoas falam, não, o animal ali ele é maior, tem mais resistência, e não é bem assim, né, Flávio? Se você tem um ambiente, né, infectado e você trata com antibiótico, às vezes você tratou naquele período, o animal melhorou e você deixou naquele ambiente de novo, ele vai adoecer de novo. Acontece isso muito em bezerros, porque ele não tem uma imunidade tão grande igual o animal adulto, né? Então, bezerros acontece frequente isso. Às vezes você tratou, deixou no mesmo ambiente e acaba dali 15, 20 dias retornando a doença novamente. Agora, esses cuidados, né, que são... A gente sempre fala aqui, o produtor, o criador sabe de tudo isso, mas a gente sabe que ele sabe. Só que às vezes troca um funcionário que não tem conhecimento, às vezes ele não se atentou, ou às vezes é um colaborador novo que vem de outra área e assumiu aquela responsabilidade ali naquele momento, ainda não teve tempo de receber todas as instruções, não tem o conhecimento devido, e às vezes a gente fala assim, um olhar clínico, ele é fundamental numa situação de ambiente novo, né? Então, por exemplo, se você vai cuidar de um gado ou ficar responsável por uma situação ali, seja no curral, enfim, olhe bem para o animal ele vai te mostrar alguma coisa não está legal com aquele animal. E se você não sabe o que fazer, liga para o veterinário, fala para o proprietário da propriedade, fala porque senão vai ficar pior. Hoje é muito mais fácil você saber dos sintomas, né? Você vai lá na internet, ou a gente mesmo está conversando aqui sobre alguns sintomas. Então você tem o teu colaborador novo hoje lá da fazenda, né? Que trabalha contigo, começou agora, ou não tem uma ideia do que é uma pneumonia. Então a gente comentou que é ambiente sujo, superlotação, falta de ventilação, mistura do lote, às vezes o transporte vem num caminhão mais sujo que já carregou dos animais, né? Já está infectado com a doença. Um ambiente muito seco ou muito úmido, né? Aí umbigo, tudo isso que eu falei já previamente, anota num papelzinho e deixa como cola para o teu colaborador. Quais são os sintomas? Né? O animal fica separado, né? O animal respira rápido, né? Tem uma respiração acelerada, começa a escorrer mucosa do nariz ou do olho, né? Lacrimejar. Então, todos esses sintomas você deixa coladinho ali, aí você separa, né, o que são sintomas de corte de leite, né, os animais ali, para você identificar de uma forma mais fácil e ele identificar previamente. Se ele esqueceu, porque acontece, que hoje a gente sabe que às vezes você troca de mão de obra, às vezes você tem um colaborador, trabalhou 2, 3 anos, aí você trocou, tá ali, aí você mostra, tá aqui os sintomas e tal, para ele não perder dinheiro. Hoje, quanto mais a gente demora para tratar o animal, maior é o nível de prejuízo e perda. A pneumonia causa muita perda. E outra coisa, perdeu, não volta mais, perdeu o animal. E até você conquistar outro animal, quanto de valor hoje é um animal, né? Pois é, e nós estamos falando de tempo real, né? Não dá para você acelerar esse processo, esse tempo, né? O animal de... Você tem um bezerro, você quer acelerar para virar um boi, não tem. Não tem jeito. O tempo dele, né? E outro, para repor também, você não vai conseguir a mesma coisa. Olha, Flávio, eu acho muito bacana essa prosa nossa aqui, com uma certa frequência, justamente para alertar o criador, alertar as pessoas
dos cuidados que devem ser tomados com relação principalmente ao manejo e dizer que tem solução, né? Então, se você percebe alguma coisa que não está legal, entre em contato com o seu médico veterinário, busque uma alternativa rápida, não demore, porque a gente sabe que isso pode trazer sérios prejuízos. E claro, nessa prosa aqui, a gente traz aqui as novidades, as facilidades que estão à disposição já para o criador, seja ele pequeno, médio ou grande. Sim, sim. Né? E qualquer coisa, se tiverem dúvida, tem o Instagram da Pearson, pearson.vet, acho importante, faz as perguntas lá, a gente pode sanar todas essas dúvidas possíveis, e aí com você também, né? A gente está sempre em contato. Pois é, e aqui, ó, gente, a partir desse episódio, a gente vai deixar aqui uma playlist no canal, para que as pessoas, quando tiver uma dúvida, vai lá, playlist do Flávia... Flávia Mamura tá aqui com... Flávia Mamura responde. Não, e você sabe que uma doença acarreta outra. Às vezes demorou para tratar pneumonia, vai acarretar diarreia. Então, às vezes você fala assim, estou tratando, não deu resultado, já troco antibiótico. Por isso que eu já deixei duas alternativas, o Tilofor, que é base de tilosina, e o Pulmodrasin reforçado, que é base de penicilina. Você disse uma coisa interessante aí, uma coisa atrai outra. Se não cuidar, a coisa vai se complicando a tal ponto que outras coisas vão surgindo também. Sim, porque o animal com pneumonia, ele deixou de buscar comida e tal, aí... Baixa resistência. Baixa resistência, aí entra algumas bactérias, como Escherichia coli, aí tá no pulmão, daqui a pouco vai causar diarreia e assim por diante. E aí vai afetando. Ou ao contrário, né? Tá com diarreia, causa pneumonia, então aí esses dois tipos de antibiótico vai ajudar a sanar esse tipo de problema. Legal. Bom, pessoal, se você já chegou até aqui, é importante que você curta, você compartilhe, que você comente, é muito importante, isso vai fortalecer bastante a gente em nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, que tem uma métrica meio maluca, mas a gente conta com a sua colaboração aí. Flávio, olha, é o seguinte, vou te pedir uma sugestão aqui, o que a gente poderia falar no nosso próximo episódio? Olha, eu acho que vai começar a entrar, eu tenho certeza que vai começar a entrar sobre problemas de carrapato, devido ao clima. Vai começar a esquentar, vai começar o verão, e os carrapatos começam a vir e trazer outros tipos de problema, como tristeza ou até o controle dele, que é muito difícil de se fazer. Isso acontece em todo o Brasil também, né? Então, gente, próximo capítulo, nosso próximo encontro vai ser os cuidados na prevenção aos carrapatos, né, para que ele não entre. Em primeiro lugar, não entre. Se entrou, a gente vai ensinar aqui para vocês, dar as dicas de como combater ele, como controlá-lo. Olha, Flávio, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e tenha um excelente final de semana. Obrigado.